meus queridos, uma vez mais estamos aqui, né? Para comentar vídeos que a gente assiste, comentários que a gente ouve. E quando algum comentário aparece na internet que a gente percebe que tem boa intenção, mas falta um pouquinho de conhecimento, então eu gosto de buscar mais informações e prestar alguns esclarecimentos sobre o que eu ouço na internet. E recentemente, mais uma vez, eu vi um vídeo e que mexeu muito com a minha mente, né? Me provocou bastante quando eu ouvi e algumas coisas que eu não estou de acordo. Então eu resolvi comentar com vocês. Esse vídeo ele foi feito por um rapaz chamado Edson, me parece que é Edson Toshio. E ele é um bom orador, né? Eu já falei isso outra vez. Só que algumas coisas ele extrapola quando presta algum conhecimento, algum ponto de vista muito pessoal, né? Da forma como ele vê e não da forma que realmente seria, né? A boa interpretação ou mesmo a explicação do que ele expõe. E eu queria ver com vocês, ouvir com vocês esse vídeo, e à medida que a gente for vendo o vídeo e comentando o vídeo, eu vou tentando esclarecer alguns pontos relacionados a essa iniciativa de provocar, de falar um pouquinho sobre o que ele expõe em seu vídeo. Eu vou colocar o vídeo que ele fez. Ele fala sobre uma parábola muito interessante que está lá na Bíblia, né? E eu gostaria então de ver com vocês esse vídeo. Vamos começar ouvindo o rapaz falar. Me diz aqui, você é verdadeiramente um seguidor ou uma seguidora de Jesus? É mesmo? Então me fala, você já vendeu tudo que você tem e deu para os pobres? Não? Como assim? Está na Bíblia que você tem que fazer isso? Ou será que essa parte aí você prefere ignorar? Olha só o que diz Mateus capítulo 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. O próprio Jesus falou isso, e ele não disse, se te der vontade, ou se você pensar de uma maneira que acha que isso é conveniente, ou se de repente você receber um sinal dos céus, ou se Deus falar ao teu coração, aí você vai, não. É uma ordem. Você quer ser perfeito? A pergunta aqui era para o jovem rico, que ele queria saber o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse para ele, vá lá e pratica os mandamentos. Ele falou, eu já faço isso tudo. O cara guardava os mandamentos e Jesus não disse, não, você é um mentiroso. Não. Então diz ali claramente que se ele quisesse então ter essa perfeição, ou seja, ser digno de ter um tesouro no céu e a vida eterna, que ele deveria vender os seus bens e seguir a Jesus. Bom, vamos examinar então o relato do Novo Testamento sobre o jovem rico. Ele era um jovem justo e que já guardava as leis de Deus, os mandamentos. Mas ele queria tornar-se melhor. O seu objetivo era herdar a vida eterna. Quando ele conheceu Jesus Cristo, o Salvador, ele perguntou: Senhor, o que me falta para herdar a vida eterna? E Jesus imediatamente deu um conselho que foi destinado especificamente a ele, àquele jovem. O contato era com aquele jovem, a ansiedade, a dúvida era com relação àquele jovem. Então disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Vem e segue-me, que foi a escritura que o Edson citou. O rapaz ficou surpreso diante daquela situação. Ele nunca havia cogitado esse sacrifício de ter que vender todas as coisas. Ele era humilde o suficiente para perguntar a Jesus Cristo o que faltava ainda, né? Uma coisa normal, apesar de não cogitar essa possibilidade, ele teve essa humildade de perguntar a Jesus Cristo. Todos nós, às vezes, temos essa ansiedade. Ou seja, muitas vezes, nós acreditamos que estamos fazendo a coisa certa, mas sempre vem aquela dúvida, aquela pergunta: será que me falta ainda alguma coisa para sentir que estou fazendo o certo? O que eu posso fazer para melhorar ainda a minha vida? Então, isso é uma pergunta que a gente faz. O que está me impedindo de progredir? Ou, em outras palavras, o que me falta ainda, né? Então, quando a gente faz essa pergunta a Deus nas nossas orações,
Se nós formos sinceros, nós vamos sentir, nós vamos saber o que está faltando para a gente poder melhorar, para a gente poder fazer a coisa certa. Mas no caso dele, um jovem exemplar, ele queria saber, né? E então Jesus Cristo fala para ele, olha, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. Então, isso é importante entender dentro desse contexto por que Jesus Cristo faz isso, ou fala isso com aquele jovem. O erro da gente é muitas vezes pegar um fato concreto que aconteceu naquela época e trazer para a nossa realidade hoje. Aí a pessoa diria assim, mas a lei de Deus, os ensinamentos são perenes, são para sempre, não podem mudar. Eu concordo com isso plenamente. Só que nós temos que pensar o seguinte, quando Jesus Cristo fala aquilo para aquele jovem, se nós continuarmos lendo o capítulo, a gente vai perceber que em vários momentos ele explica essa situação, o próprio Jesus Cristo explica essa situação, porque eles viviam naquela época, entre eles, entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus Cristo, uma lei chamada Lei da Consagração. Então, essa Lei da Consagração era praticada entre eles. E o que é a Lei da Consagração? Já já nós vamos comentar sobre ela, eu vou explicar exatamente o que era. Mas, nesse momento, era normal essa resposta de Jesus Cristo para aquele jovem. Tem uma escritura interessante lá, em Mateus, no capítulo 19, no versículo 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Observe que aqui, semelhante ao que ele falou com aquele jovem, é outro momento em que ele está explicando para os seus discípulos a necessidade de deixar tudo, deixar casa, deixar mãe, deixar pai, deixar tudo. Isso é quando nós entendemos que dentro de um processo em que ele estava ali entre eles, né, em que eles viviam essa lei da consagração, então era necessário você se abdicar de tudo que era contrário àqueles ensinamentos. Agora, quando a gente traz esses ensinamentos para a nossa época, primeiro que a Igreja de Jesus Cristo, ela deixou de existir exatamente quando eles crucificam o líder, que era Jesus Cristo, e os apóstolos são crucificados, todos são mortos. Inclusive Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram apedrejados, degolados, mas assim vai. Todos eles morreram, todos os apóstolos morreram e aquela igreja deixou de existir. Mas naquele momento em que ele fala, ela existia. Por quê? Porque a partir do momento em que ele morre e os apóstolos, se a gente pesquisar, pega o Google, pesquisa, né? Busca a história e vai ver que após a morte dele e dos apóstolos, a igreja se fragmentou totalmente. Os membros da igreja original dele, inclusive, haviam gregos convertidos, haviam romanos convertidos, haviam egípcios convertidos, haviam judeus convertidos, e após a morte dele e dos apóstolos, eles começaram a introduzir heresias na igreja, daquela igreja original que ele tinha organizado. Então não se falava mais na lei da consagração. Por quê? Lá no ano mais ou menos quase 400, acho que 397, época do imperador Constantino, a Igreja Católica ela está restabelecida quando o Império de Roma se ergue novamente. Mas aí aquela igreja já não era aquela igreja de Jesus Cristo. É só a gente perceber como que a Igreja Católica surge, a história da Igreja Católica e as coisas que são introduzidas, né, na igreja. Naquela época, inclusive, a igreja que destoava muito de todo o que professava a religião é exatamente a crença no único Deus. Os judeus falavam e defendiam a crença no único Deus. Mas os romanos tinham vários deuses, os egípcios vários deuses, os gregos tinham vários deuses. Mas a única igreja que professava, o único segmento religioso que professava a crença no único Deus eram os judeus. Porém, eles esperavam a vida de um Messias, a vinda de um Salvador, né? E quando Jesus Cristo nasce, da forma como nasce, eles então não aceitam. Por quê? Porque eles esperavam, eles tinham um estereótipo, né, do Salvador, e no entanto Jesus Cristo nasce como um simples filho lá de carpinteiro, não é isso? Então, aí há esse confronto dos judeus, e por isso você tinha em um momento os romanos praticando suas crenças, né, seus rituais, sua religião, os gregos seguindo com suas filosofias, suas religiões também, os egípcios e outros pagãos, e o cristianismo que estava surgindo. Então esse cristianismo, ele vem falando daquele Deus dos judeus, porém ele
se anunciando como o filho desse Deus. E por isso há esse confronto, né, entre a igreja, entre o cristianismo e as demais igrejas. Então, quando a gente usa esse parâmetro, essa régua, né, das igrejas que existem após a Igreja Católica ou da própria Igreja Católica, como sendo aquela igreja original de Jesus Cristo, é quando a gente erra. Por quê? Porque aí você vê as interpretações de homens que posteriormente foram construindo, elaborando, criando igrejas, mas que não era mais aquela igreja de Jesus Cristo, né? Os próprios discípulos, os próprios seguidores de Cristo, o próprio apóstolo Paulo, nas cartas que ele escreve, ele fala sobre isso, as heresias que estavam sendo introduzidas na igreja original de Jesus Cristo após a sua morte. As várias cartas, é só você ler lá, todas as cartas aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Efésios. O apóstolo Paulo, ele alerta da apostasia que estava entrando na igreja após a morte de Jesus Cristo, né? De muitos. Então, eu acho um pouco errado, né? Um tanto errado trazer para hoje isso que o Edson falou. Ah, você é cristão, então pega suas coisas e dá para os pobres. Não é bem assim. Porque essa lei ela tinha um motivo concreto pelo qual os discípulos de Jesus Cristo estavam vivendo naquele momento. Após a apostasia, com esse monte de igrejas que está por aí, você acaba servindo a homens, né? Aí vem todo esse surgimento de 1 milhão de igrejas usando a religião para poder tirar dinheiro do povo. Naquela época existia a vivência dessa lei da consagração. Bom, vamos lá então. Então, quando a gente observa isso aí, há um perigo muito grande da gente ler um fragmento e deslocar do contexto a que ele foi escrito. Como professor de língua portuguesa, eu dou muita ênfase a isso, porque quando eu ensino para os meus alunos que devem entender um contexto, esse contexto é com base num texto. Agora, se eu tiro um fragmento do texto, eu posso descontextualizar o que eu acabei de ler. E foi o que o Edson fez, né? Erros que cometemos quando buscamos o entendimento literal, ele vai até de encontro ao que as próprias escrituras falam, né? Tem um fragmento em que fala que as profecias não devem ter uma interpretação pessoal. Eu não estou falando de profecia, mas qualquer ensinamento, quando você traz para si uma interpretação muito pessoal, você corre esse risco. Buscar sentidos literais podem nos levar a erros de interpretação, pois o sentido de uma palavra ela pode ir um pouco além daquele significado literal que a gente aplica a ela. Há muitas palavras que pode ter sentido literal, mas também pode ter um sentido conotativo, né? Dependendo do contexto em que você está lendo. Muito bem. Então, buscar apenas o sentido literal pode levar a essa interpretação limitada de um texto. Para uma compreensão mais completa, é importante considerar também o sentido figurado e o contexto a que aquela palavra ou aquela expressão foi empregada. Por isso, Jesus Cristo ensinava através de símbolos e de parábolas, né? Isso a gente percebe lá. O tempo todo que a gente vê na Bíblia é isso. Ele falando através de comparações com coisas úteis e coisas do dia a dia, a semente, os peixes, a água e todo esse simbolismo, né? Agora vamos falar um pouquinho, vamos continuar ouvindo o Edson e depois eu volto para criticar, para comentar outro ponto de vista. Vamos ver o que o Edson continua falando. Então isso não serve apenas para o jovem rico, caso você já esteja pensando, isso aí era para ele. Não. Isso daqui não era simplesmente apenas para o jovem rico, coisa nenhuma. Até porque a pergunta do jovem rico era direcionada a como ter a vida eterna. Você quer ter a vida eterna, não quer? Não é por causa disso que você se converteu? Então, exatamente, quer dizer, a lei não era para uma pessoa só, não era só para o jovem, era para todos os discípulos, para todos os seguidores, para todos os membros da igreja dele, né? Agora, isso aí é porque eles viviam essa lei da consagração, então não é um fato isolado para o jovem, é para todos aqueles, e naquele momento todos eles viviam essa lei da consagração. Você acredita numa vida após a morte? Você quer ter a vida eterna, né? Então você tem que fazer isso. Porque senão é só você ver o contexto inteiro que te acontece se você estiver fazendo o que você está fazendo agora. Está vendo o que ele disse? Então o Edson, ele toma para si a interpretação e ele fala, não, você tem que fazer isso. Não, você não tem que fazer isso. Primeiro porque Jesus Cristo sempre ensinou o livre-arbítrio, a liberdade. Agora, ele fala, você pode ter a vida eterna, desde que você cumpra
os mandamentos. Mas isso em qualquer lugar, em qualquer situação. Isso não precisa ser tão extremista aqui nesse aspecto. Até mesmo na nossa casa, até mesmo para os nossos filhos. Olha, se você quiser isso, se você quiser passar de ano, você tem que estudar. Olha, se você quiser ser um bom profissional, você tem que se dedicar. Se você quer ser um orador, Edson, você tem que se preparar. Então, isso são coisas inerentes, né? São condições inerentes. Agora, você não pode falar que Cristo disse, você tem que fazer isso. Não, você tem não. Existe uma condição. Você é livre para escolher. E aquilo não era exclusivamente para o jovem. Naquele momento, a resposta sim. Mas a lei da consagração era para todos os seus seguidores. Vamos continuar. Você precisar de dinheiro, porque onde está o seu tesouro está ali o seu coração, e por isso dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Toxa, mas eu sou pobre. Já está fudido do mesmo jeito, porque o seu coração está na riqueza que você não tem. Tá vendo aqui? Então o Edson, ele traz muito para agora, né, uma situação específica daquela época, e ele mistura, ele faz uma mistura, né, de doutrina, né, com costumes. Mas ele cita aqui, por exemplo, fala acumular tesouros no céu. Olha que bacana. Isso é eterno, isso é lógico, naquela época e hoje. E o que é acumular tesouros no céu? Ué, se você, por exemplo, pratica a caridade, se você ajuda o necessitado, se você auxilia aquele que precisa, se você é honesto, se você é justo, então você está acumulando tesouros no céu. Agora, se você se dedica só a acumular riquezas, por exemplo, se você usa do ensinamento do Evangelho para ficar rico, para ganhar dinheiro, então isso está errado, né? Isso é errado. O próprio Escrituras fala, você recebeu de graça, dá de graça. Então isso ele explica. Agora, é importante entender que a gente não pode se apropriar disso e ditar leis e dar um contexto que, na verdade, não era esse contexto, né, que o Edson está falando. Vamos continuar ouvindo o Edson. Então me responde aqui, se isso é uma ordenança de Jesus, por que eu nunca vi um cristão fazer isso, cara? Será, cara, que tem algum cristão ou cristã que vendeu tudo o que tinha, deu para os pobres? Não é dar para político, não é dar para uma ONG, não. É dar aos pobres, para a galera aí que tá tudo ferrada na vida. Por que o pessoal não faz isso, hein? Não era para todo mundo estar fazendo isso daí, não? Porque se a pessoa acredita que... Pois é, Edson, esse é o problema. Você nunca viu porque o segmento que você teve, a sua crença que você teve ao longo da sua vida, foram crenças deturpadas. Então, você não pode culpar, né, ao Cristo sobre você ter o conhecimento errado sobre o que ensinava e o que praticava a igreja dele. Então, é claro que você não vai ver. Agora, existe segmentos em que nós ainda não vivemos essa lei da consagração. Mas você tem que pegar o contexto do momento e o que era essa lei. Pesquisa o que representava a lei da consagração, porque isso existia na época de Jesus Cristo. Hoje não. Hoje, com essa bagunça de religiões que existe pelo mundo, você literalmente não vai ver. Não vai ver, porque, primeiro, você não tem tantos anos assim. Quanto tempo faz que a igreja de Jesus Cristo deixou de existir na face da terra? A partir do momento em que Cristo morre e os apóstolos morrem, inclusive... As cartas do apóstolo Paulo, ele já previa esse acontecimento. Tem, por exemplo, escritores que falam sobre a apostasia. Vou citar aqui umas 2 ou 3 que falam sobre a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o afastamento da verdade. Então, o apóstolo Paulo já dizia que após a morte de Cristo e os apóstolos, a apostasia ia entrar na igreja. Então, os membros iam se afastar dela, as heresias iam começar. E aí é quando começam os surgimentos das demais igrejas, a partir do fundamento da Igreja Católica na época do imperador Constantino. Então, existiam ainda membros da igreja, discípulos da igreja. Pra você ter uma ideia, quando o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, lá ele foi um dos últimos apóstolos, mas a carta que ele escreve lá, em Apocalipse, ele fala nas 7 igrejas, porque foram dos ramos das igrejas da época, todas acabaram, foram perseguidas, foram mortos, né? Roma começou a perseguir muitos cristãos e, inclusive, quando Roma é incendiada, a culpa recai sobre os cristãos. Então, das 7 igrejas que existiam, que ainda restavam, ele começa a escrever para elas. Então, você tem que entender que a igreja de Jesus Cristo acabou, ela deixou de existir. Então, se ela deixa de existir, não tem como praticar uma coisa que não existe. Por isso você não chegou a ver, não conhece ninguém que tenha praticado essa lei. Que existe Deus, que
A Bíblia é a palavra dele manifestada, que Jesus é o filho dele e que você deve obedecê-lo. Então, essa daí deveria ser a sua prioridade número 1, não é verdade? Imagina se mais de 2 bilhões de cristãos fizessem isso. A gente já teria resolvido uma boa parte dos problemas sociais, né? Só que não. Ah, Tuxo, mas isso era só pro jovem rico, né, meu? Para com as drogas, você tá forçando a barra. Pô, é engraçado. Pois é. Agora, você sabia, Edson, que tem igrejas hoje, inclusive, no mundo que dedicam uma porcentagem do que ganha para ajudar os pobres, para ajudar os necessitados? Eu não sei se você faz isso, se você dedica a essas assistências sociais que você fala, mas existe igrejas que dedicam parte daquilo que não fala da igreja, não, fala do próprio membro, de ajudar aos pobres. Há igrejas, por exemplo, que fazem jejum todos os meses e destinam esse dinheiro da alimentação daquele dia para poder ajudar os pobres, para poder alimentar aquele que está precisando. É claro que seria uma utopia pensar, eu vou alimentar todas as pessoas do mundo. Isso é utopia, mas eu posso, aquele que está próximo de mim, aquele que eu sei que necessita, eu posso ajudar. Isso é obra de caridade, isso é ajudar ao necessitado. Agora, o que você está falando não tem como, Edson, porque você está provocando, né, uma coisa que está fora de contexto. Não é que a lei de Jesus Cristo ela não existe, ela é utópica, não. Mas quando ele veio, inclusive, aquelas leis lá do Antigo Testamento, ele fala, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. Ele veio e cumpriu a lei, e aí algumas coisas foram alteradas. Você percebe isso? Você vê quando ele fala que na época lá era olho por olho, e agora com ele ensina aquele que dá um tapa na sua face, que você vire e me dê a outra face. Ou seja, as coisas foram aprimoradas. Agora, como a igreja dele foi perseguida e foi destruída, então essas práticas, como prática geral, que era a lei da consagração, ela deixa de existir. Então, o que você encontra hoje são membros que ainda fazem essa caridade por iniciativa. Vamos continuar ouvindo. Na hora que tem uma série de proibições específicas na Bíblia, aí isso daí serve para todo mundo, né? Mas quando essa proibição ou algum tipo de mandamento te incomoda, aí é só para um grupo específico. Isso não é para todo mundo. Suspeito, né? Então aí, eu quero falar para você o seguinte, se realmente você viveu até hoje dentro desse segmento, então se afasta dele. Porque a igreja que prega um cumprimento de uma lei exclusiva para um membro e não é geral, então não é a igreja que se assemelha ao que está próxima da igreja de Cristo. Aí se você frequentou esse tipo de igreja, infelizmente você frequentou igrejas que não seguiam o padrão da igreja de Cristo. É simples assim. Mas você não pode pensar que todas as igrejas ela é aquilo que você pensa que é ou aquilo que você frequentou, entendeu? Isso é muito claro. Então você, antes de falar diretamente como se fosse uma verdade universal, com essa arrogância, com todo esse imperativo, não, vamos devagar, pesquise direitinho que você vai encontrar e você vai ver que você está totalmente equivocado em relação a isso, tá? Vamos continuar ouvindo. E os pastores multimilionários, hein? Mansões, jatinhos particulares, carrões importados e blindados, porque eles não confiam que Deus pode proteger, né? Alguém me mostra um deles vendendo tudo e dando aos pobres. Porque tá na Bíblia, né? Eu concordo com você. Com esse monte de igrejas que surgiram após a igreja de Jesus Cristo, hoje você tem pastores que vivem disso. Vivem da ganância, vivem em tirar dinheiro dos pobres ou dos seus membros. Isso existe realmente. Por isso a própria Bíblia, ela fala isso. Você tem que ler com cuidado, Edson. Ela fala, inclusive, desses falsos pastores. Agora, analisa comigo, você que é um cara inteligente. Se existe um falso, tem que existir um verdadeiro, Edson. Não tem como você generalizar, entendeu? Isso a gente que ensina isso na língua portuguesa, os antônimos, os sinônimos nisso. Então, por exemplo, se você tem um falso, você mesmo acabou de falar aí, se você tem um falso, existe o verdadeiro. Se as escrituras, a gibíblia que você fala, né, com certa ironia, porque aquilo é Bíblia, não é gibíblia, né? Gibíblia, para quem não conhece a Bíblia, então pode chamá-la de gibíblia, mas lá fala dos falsos profetas. Então, você fala dos falsos, tem que existir o verdadeiro. Lamentavelmente, você não encontrou, mas não significa que porque você não encontrou, não exista. Então, você teve segmentos, teve frequência em igrejas que estavam aí tirando dinheiro do povo, e existe realmente. Aquele pastor, por exemplo, que fala de dinheiro, que fala de dízimo, por exemplo, e não paga o seu dízimo, ele está errado. Aquele pastor que vive da igreja ganhando o seu, está errado, porque o pastor, se ele realmente está dentro de uma igreja que se assemelha à igreja de Cristo, ele tem que ser um pastor
que tem o seu trabalho, que tem a sua profissão, e ele tem que viver da sua profissão, e ele deve pagar o dízimo como qualquer outro. Agora, se você tem um pastor que ele cobra o dinheiro dos outros e ele só tem o seu carrão, a sua mansão, concordo com você. O seu erro é generalizar. E aí, quando você generalizar coisa, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, a gente pode generalizar. Porque isso não é ensinar, isso é enganar, isso é enrolar. E a gente não pode fazer, a gente não aprende generalizando. É como se eu falasse, por exemplo, que todos os ateus são ruins, que todos os ateus não acreditam em nada, que todos... Não, não posso. Mesmo nesse segmento de cristãos e ateus, tem cristãos que são fanáticos, por exemplo, e tem ateus que também não sabem nem por que são ateus. Então a gente não pode generalizar, e o que você faz, é o erro grave nos seus vídeos, é a generalização. E aí é quando você erra. Mas vamos continuar ouvindo. Se essa passagem fosse levada a sério, não existiria nenhuma igreja rica, absolutamente nenhuma, seja ela católica, ortodoxa, protestante, whatever, nenhuma. Isso aí você tem que entender, isso já é bom senso, né? Pensa bem. Vamos trazer para hoje o que é a igreja, a estrutura de uma igreja. Né? Para começar, igreja é uma organização temporal. Eu não consigo imaginar que lá, junto com o Pai Celestial, com Deus, existam igrejas. Igreja não salva ninguém, Edson. A igreja ajuda as pessoas a entender as Escrituras, a entender a Bíblia. Quem salva a pessoa é ela própria, né? É a coisa que ela pratica, é a vida dela. Isso sim, a igreja não vai salvar ninguém. Agora, começar a fazer essa difamação generalizada, aí você erra de novo, né? Porque, por exemplo, hoje, para você ter uma igreja para instruir os membros, você vai precisar de um aluguel, vai precisar de banco, vai precisar de água, de luz, não é isso? Ah, mas eles podem se reunir ao ar livre. Pode e deve. Só que Jesus Cristo não fazia só isso. Tinha um momento em que ele se reunia com os seus discípulos, os seus seguidores, não é isso? E não era só em ambiente aberto. E se naquela época tinham uns custos mínimos e entre eles se mantinham, uma igreja hoje tem que se manter. O que não pode, aí eu concordo com você, é usar a igreja para se sustentar, para se manter, para comprar mansões, casas. Mas custos, meu caro, só se você vivesse em outro planeta, né? Talvez Nárnia, né? Aí talvez você não precisaria de gastos. Mas qualquer igreja mínima que hoje se mantenha, para poder dar um mínimo não falo conforto, mas de situação básica para aqueles que seguem, e não só por isso, também ela precisa ajudar a manter aqueles que são necessitados. Se, por exemplo, um membro da igreja está sem trabalho, ele perde o emprego, ele está necessitando de alguma, fica doente, por exemplo, ou uma viúva, você tem que tirar de algum lugar para sustentar essas pessoas, para ajudar, mais que sustentar, para ajudar, para orientar, até que essas pessoas se estabilizem. Então não adianta falar isso que você falou, que não tem uma igreja rica, não é isso. A ostentação é uma coisa, mas o cuidado dos seus membros é muito importante e é necessário. Então, a gente não pode ter uma opinião tão minimista, né, como você teve, né? Vamos continuar. E não venha falar que isso aí é um ensinamento simbólico, beleza? Porque senão qual é o critério que você usa para definir o que é simbólico e o que é literal, né? Afinal de contas, se vender tudo o que tem dar aos pobres é algo simbólico e metafórico, ué, então todos os outros ensinamentos de Jesus também o são? O arrebatamento é metáfora? O diabo é uma metáfora? As incorporações demoníacas são metáforas? O inferno é uma metáfora? Jesus ter subido sem apoio algum até os céus e sumir nas nuvens é uma metáfora? Ou você só escolhe o que te convém? Não é escolher só o que nos convém. Algumas coisas que você falou aí são metáforas, mas outras não. É aquilo que eu falei no início. É muito perigoso você dar um entendimento literal àquilo que você lê. Então você tem que entender o que é costume, o que é doutrina, o momento em que ele está fazendo uma comparação, porque se você não entende as parábolas, você não entende nada dessa Bíblia que você fala. Por isso que você fala pelos cotovelos, não é isso? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava alguns princípios específicos, ele usava de parábolas. Sabe por que ele usava parábolas, Edson? Porque a gente aprende isso na escola, inclusive, hein? Aprende isso aí. As pessoas que às vezes têm alguma dificuldade para entendimento, a metáfora ajuda elas a se aproximarem do entendimento. Isso é comum, às vezes, por exemplo, estudando uma aula, eu faço comparações. As figuras de linguagem, por exemplo, o tempo todo a Bíblia usa figuras de linguagem.
Então, sabe, está faltando aí umas aulinhas de português para você entender que isso era comum naquela época. Sabia que Jesus Cristo ele foi um dos maiores oradores que já existiu? Ele foi o líder perfeito, um dos maiores oradores. Ele ensinava por parábolas, porque assim ele atingia o rico e o pobre, aquele mais estudioso e aquele que nem frequentava, que nem sabia ler e escrever. Por isso é normal essas metáforas que você fala. E existia assim. Agora, você tem que saber separar o que é metáfora e o que é a compreensão literal, o fato em si. Aí a gente começa a debater de uma forma mais sábia, né, Edson? Vamos lá. Porque, afinal de contas, se cada um escolhe o que quer interpretar como literal e o que é simbólico, então, mais uma vez aqui, a própria vivência cristã prova que a Bíblia não tem autoridade nenhuma. E por causa desta realidade. Aqui você se contradisse totalmente. Você acabou de falar, Edson. Se a gente pegar a interpretação pessoal, a Bíblia. Ou você acabou, você está dando uma interpretação muito pessoal. E a própria Escritura fala, a gente não pode ter essa interpretação pessoal que você está falando. E você está fazendo exatamente o que você está negando. A gente não pode ter essa interpretação pessoal. Ou você sabe ou você não sabe o que é metáfora, o que é fato, o que é costume, tradição. E é isso que está acontecendo. E o que você está fazendo é pegando uma interpretação muito pessoal para atacar aquele que acredita, né? Vamos continuar. Nenhum cristão ou cristã, ainda mais no meio político, deve, de forma alguma, dizer e pautar qualquer tipo de regra, lei para conduta ou moral, dizendo isso aqui está na Bíblia e a gente está valorizando a família e blá blá blá. Está errado! Bando de hipócritas, bando de mentirosos que só querem dominar o povo por meio do medo, da culpa e da vergonha e mantendo essa galera na ignorância. Isso tem que ser combatido, não deve ser respeitado jamais. Você citou aí uma coisa importante, você trouxe a política para o contexto aqui. E sabe que eu concordo com você, só que a gente não pode também separar a política da religião totalmente. É claro, é óbvio, né? A gente não pode levantar bandeirinhas e condenar o outro porque ele acredita diferente da gente. Pelo contrário, a gente tem que ter tolerância mesmo. Eu não posso falar porque o outro pensa diferente de mim, que ele está queimado no fogo do inferno ou coisas desse jeito, né? Eu tenho que entender que ele pensa diferente. O que eu não posso permitir é quando o outro vem atacando o que eu acredito. Porque, claro, se você ataca o que eu acredito, então você vai ter que aguentar, vai ter que receber a troca naquilo. Ou seja, eu vou tentar explicar para você e você vai ter que interpretar como você quiser. Mas eu não posso falar porque você acredita nisso, porque você é dessa religião ou da outra, você está errado, e eu sou político, e eu vou ter que impor a minha crença. Não, não posso fazer isso. Na época de Cristo, para você ter uma ideia, eu acabei de falar que ele era um líder muito eficaz, né? Um dos maiores líderes, o maior líder que nós tivemos. As pessoas estavam falando sobre impostos, né? O pagamento de impostos, e o Cristo podia falar para eles, não pague, né? Podia usar esse conhecimento que ele tinha. Não, o que ele fala, tem um momento que ele fala muito claro, ele fala, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então, ali ele explica, quando ele fala dai a César o que é de César, ele está dizendo, oh, pessoal, peraí, existe um governante, e nós temos que apoiar o governo, entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro. Aí eu concordo com você. Se eu uso da religião para poder impor o meu mando, o meu domínio político, concordo, está erradíssimo. Né? Por quê? Porque se eu vou governar para aquele que acredita e para aquele que não acredita. Uma coisa é o governo, outra coisa é a crença espiritual, é o relacionamento com Deus. E aí cada um tem um. Perfeito. Agora, não dá para poder generalizar e provocar isso de jeito nenhum, que não pode, não sei o quê. Não, isso não pode, porque isso aí é uma tendência a você tirar o livre-arbítrio das pessoas, Edson. Não pode. Você tem que deixar as pessoas pensarem como elas quiserem. Se ela tem um conceito de Deus assim, existe a verdade. Agora, cada um, você mesmo, você está seguindo o seu conceito. Mas você não pode pensar que o seu conceito ele está sobre qualquer situação. Essa é uma interpretação que você dá e que tem que ponderar um pouquinho sobre a forma como você fala daquele que acredita, né? Então eu concordo. A política e a religião estão sempre juntas, porém a política não pode determinar a crença de determinado indivíduo, né? Aí o governo é uma coisa, eu vou governar para aquele que paga imposto, ele tem que pagar, e não importa se ele é ateu ou ele é cristão. A política, ela não tem que falar, eu vou priorizar essa religião em detrimento da outra. Isso eu não posso, né? Mas também eu não posso falar para você
esse não, 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 essa negação que você faz o tempo todo para aqueles que acreditam, né? Isso é errado. E quem usa a religião para impor a política, realmente está errado. Por quê? Porque aí é poder político, não é poder religioso, né? Então me diz aí, você já vendeu tudo o que tem? Já está preparando as coisas? Já escolheu quais pessoas pobres você vai doar a sua grana, os seus bens? E vai começar a seguir a Jesus sem ter coisa alguma, como está escrito na Bíblia? Ou você vai simplesmente ignorar esse tipo de ordem de Jesus? É? Você sabe que se você ignorar, você vai queimar no inferno, né? É brincadeira, não existe inferno. Pois é, então aí ficamos assim, né? Na verdade, esse finalzinho aí foi até interessante, essa risada meio satânica, né? Quando ele fala aí, quando ele faz essa brincadeira, mas isso tem sentido. Quando você fala, não faça aquilo que você não tem coragem de fazer, vamos começar a praticar então, Edson. Vamos começar a praticar. Porque, na verdade, você não está fazendo aquilo que você está falando para os outros, que os outros façam, né? Então, se você propaga a tolerância, você tem que tolerar. Agora, se você não propaga, então você também não pode contaminar, né? Então, a minha intenção com esse vídeo foi só explicar para você esses princípios, especialmente sobre a lei da consagração, que parece que você não conhece, né? Então, eu fiz questão de fazer essa explanação, né? Dizer que não somos condenados, né? Muitas vezes a gente tem essa mania, né? A gente fala, por exemplo, sobre condenações, né? Ah, aquele que não faz isso, então está condenado. Isso é muito, às vezes é uma brincadeira que a gente faz, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Lá em Atos, só para fechar esse debate, porque o vídeo vai ficar longo, né? Lá em Atos, no capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte, olha que bacana essa escritura. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Todas as coisas lhes eram comuns. A lei da consagração, ela está descrita claramente nessa escritura. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então isso, naquela época, vivia uma lei da consagração. Então é só mesmo um comentário, porque eu entendi a boa intenção que pode ter havido aí com o Edson, mas que está muito deturpado e com um conhecimento muito pequeno sobre o que é a Gibíblia que ele fala, que na verdade é Gibíblia para ele. Nós conhecemos a Bíblia. E se entendemos a Bíblia, vamos fazer o que é certo. Por hoje é só. Espero que tenham entendido e se gostaram, pois propaga, passa para frente para que outros possam ter este mesmo conhecimento. Até o próximo, pessoal.